Chamo o vereador Rafael da Hípica para fazer o uso da palavra, com direito a 15 minutos, podendo ou não aceder a partes. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, senhores internautas. O que me traz hoje nessa tribuna, serei breve, eu gostaria aqui de anunciar a primeira vitória da população marinquense cobrando os seus direitos. Mas antes disso, eu gostaria aqui só de deixar e tornar público alguns números quando se diz respeito à concessionária Saneaqua. O ofício I-0138/2018 foi recebido nesta casa hoje, mas não pôde ser lido porque já tinha estourado o tempo. E eu vou ler para os nobres pares a resposta de número 2 e a resposta de número 3, da qual este vereador questionou e requereu da Arcesp, que é a agência reguladora que hoje fiscaliza e acompanha o contrato, os investimentos, os gastos e receita da concessionária Saneaqua. 2. Pergunta do vereador Rafael da Hípica, ofício 241/2018. Quanto a empresa Saneaqua arrecadou com a cobrança de tarifa de esgoto até a presente data? Apresentar relatório contábil. E a Arcesp nos respondeu. Em atendimento a esta solicitação, a concessionária apresentou, através do ofício 230/2018, os valores referentes à tarifa de esgoto arrecadados ano a ano, conforme tabela abaixo. Eu vou ler para os nobres pares. 2010, R$ 500.499. 2011, R$ 2.800.000. Estou arredondando para vocês. 2012, R$ 3.025.628. 2013, R$ 3.286.000. 2014, R$ 3.896.000. 2015, R$ 3.875.000. 2016, R$ 4.480.000. 2017, R$ 4.490.000. E fizemos uma estimativa de 2016, 2017, chegamos no valor de 2018, que não está previsto aqui, de aproximadamente R$ 4.500.000, totalizando R$ 31.398.000 de arrecadação, quando se corresponde à tarifa de esgoto. Questionamento número 2. A Saneaqua tem recursos próprios para a construção da ET? Se sim, comprove. E ela comprovou, senhores vereadores. Ela fez um empréstimo no Banco Bradesco no ano de 2017 no valor de R$ 16 milhões, totalizando a arrecadação da tarifa de 2010 a 2018. Mas, mais esse empréstimo de R$ 16 milhões, a Saneaqua arrecadou e tem no cofre R$ 47 milhões. É muito dinheiro. Dá para construir a ET. Então, eu deixo aqui uma sugestão aos nobres pares, ao executivo, que eu tenho certeza que está nos ouvindo, de cobrar, de impor que a Saneaqua construa a estação de tratamento de esgoto. Foi acordado numa reunião da Prefeitura e a concessionária Saneaqua, no dia 28 de janeiro, na Prefeitura, que a Prefeitura faria o quê? Desapropriaria uma área particular e a Saneaqua pagaria por essa desapropriação. Que, segundo a Saneaqua, é o que falta para construirmos a ET no nosso município. Todos os vereadores participaram. E se o município tem a pressa de ter o esgoto tratado para não ter mais nenhuma multa, eu acho que o Executivo deveria, em regime de urgência, promover esse decreto.
Eu estive acompanhando o portal da transparência, até a presente data isso não aconteceu. Também deixei claro no requerimento que eu vejo que o Executivo vem colocando a questão de convocar um certame licitatório em regime de urgência para contratar uma empresa para cuidar da água e esgoto, um contrato oneroso. Eu acho que a preocupação não deve ser essa. Isso não resolverá o problema, porque o problema é construir a ET e tratar o esgoto. Essa empresa não fará isso em cerca de 1 a 2 anos. Tendo em vista que o contrato da Saneaqua encontra-se sob júdice, ela podendo ainda recorrer até ao Supremo Tribunal de Justiça. Se o Executivo decidir por convocar um certame licitatório, ele pode sim tirar a Saneaqua, mas acabar onerando o município, com uma multa contratual que a Saneaqua pode exigir. Então, precisamos nos atentar a tudo isso. Eu torno aqui público esses números e a minha linha de raciocínio para que o município, consequentemente a população marinquense, não sejam mais ainda prejudicados. Bom, vamos continuar aqui. Essa casa recebeu hoje o projeto de decreto legislativo 01/2019, de minha autoria. O porquê desse decreto, desse projeto de decreto legislativo? Fui procurado por centenas de mães, de alunos, que seriam prejudicados pelo decreto 6.489, de 4 de dezembro de 2018, de autoria do Poder Executivo. O artigo 4º deste decreto, vou ler para os senhores. Artigo 4º. O custeio do transporte escolar atenderá alunos que residem a partir de 2 quilômetros da escola. Ou seja, os alunos que moram a menos de 2 quilômetros da escola teriam que ir a pé. E nós sabemos da dificuldade financeira e econômica do nosso município. Os vereadores, a população que aqui está, os internautas, sabem do quanto hoje é difícil encontrar um emprego em nossa cidade. Da falta de oportunidade, do quanto é difícil permanecer no emprego. Consequência disso, os pais, muitos deles, não teriam como bancar a passagem, o passe dos seus filhos à escola. Uma outra massa não conseguiria levá-los porque estaria trabalhando. E as nossas crianças, o futuro da cidade de Mairingue, ficariam expostos a quê? As crianças, com o decreto 6.489 e o artigo 4º em vigor, as crianças ficariam expostas ao motorista imprudente, à falta de acessibilidade das vias públicas do município. As crianças ficariam expostas à chuva, ao sol, à violência. Mas eu comecei o discurso aqui hoje na tribuna dizendo que eu iria anunciar uma vitória, a primeira, da população marinquense. O prefeito Alexandre Peixinho, ele revogou o decreto 6.489. Revogou porque ele sentiu a pressão das ruas. A população cobrando, a população fazendo abaixo-assinado e querendo protocolar no Ministério Público. Por que eu estou dizendo isso? Porque o decreto, além de prejudicar as crianças, ele é falho. O decreto não pode alterar a lei. Artigo 5º da Constituição Federal. E esse decreto alterou a lei. Ele passou a não dar direito às crianças ao passe que reside a menos de 2.000 metros da escola. Então, eu gostaria de anunciar que o prefeito revogou esse decreto, que ouviu este vereador, que ouviu a população marinquense, que ouviu as mães que estão aterrorizadas ao imaginar seus filhos irem a pé para a escola. Quando eu digo isso, eu digo da mãe que mora no São José, Lagoinha, Monjolinho, e vai ver o seu filho
indo aqui até Horácio, para quem mora no Lagoinha, no Terra São José. Não tem calçada, carros passam ali em extrema velocidade, não tem nenhum redutor de velocidade naquela região, não tem faixa de pedestre, não tem sinalização adequada, o trânsito não está na porta da escola, consequentemente, a GCM também não, porque falta efetivos, falta estrutura, isso nós entendemos, mas a criança não pode ser prejudicada. O futuro de Mairim que não pode ser prejudicado. As crianças do Monjolinho, que moram lá, na última rua. Moisés, meu amigo, estava me dizendo, Rafael, estou preocupadíssimo. Como que a minha filha, de 7 anos de idade, vai sair de casa e vai até Emília Borges? E aí? Então eu gostaria de dizer a todos os vereadores, que não foi por acaso que o prefeito revogou o decreto 6.489. Foi porque ele sentiu a pressão das ruas. Ele ouviu a população. Então, por isso é importante a população mairinquense, quando for prejudicada, se manifestar, falar, gritar se for necessário. Não é fazer bagunça, não é fazer algazarra, é fazer o que as mães dos 3 Lagoinhas, Terras de São José, fizeram. Baixo-assinado, pedindo providências, tanto a esta casa, estou com uma cópia se os senhores quiserem ver, como ao Ministério Público. Porque além de ser errôneo o decreto, ele ainda estava prejudicando o futuro de nossa cidade, que são as crianças. O futuro nosso é as crianças. Nós não podemos tirar esse direito de acesso à escola via transporte por um simples papel, por um simples decreto errôneo e sem estudo. Então, parabéns ao prefeito por ouvir a população, por ouvir este vereador e por ouvir o clamor de centenas de mães mairinquenses que estavam aterrorizadas ao imaginar seus filhos indo a pé à escola e ficarem expostos à violência, a tudo que nós acabamos de explanar aqui. Então, parabéns. A partir de hoje, todas as crianças terão direito ao passe escolar, sem exceção. Parabéns ao prefeito por essa atitude e ouvir nós, vereadores. Também trouxe hoje para esta casa a preocupação sobre o não pagamento de algumas empresas, como a Jundiá, como a Litosfera, como a Cisney, que é a OS que faz a gestão do PA. E por que eu trouxe essa preocupação para cá? Porque a população já começou a sofrer os efeitos. Por que eu estou dizendo isso? Já ocorreu paralisação no PA, consequentemente a população não teve acesso ao médico, está complicado, a saúde não pode ser prejudicada. Recebi hoje mais de 10 cobranças de munícipes do bairro Oriental, que estão sem acesso a ônibus. Os horários de ônibus lá ficaram extremamente desorganizados. Com a supressão das linhas, a otimização das linhas, as pessoas, idosas, crianças, entram no ônibus para chegar até Oriental, Sebandilha, estão demorando aí 40 minutos, quase 1 hora a mais, para chegar no seu destino final. Então está faltando ônibus. Foi uma medida do Executivo para economizar. Mas nós não conseguimos sentir a economia, tendo em vista a dívida milionária para com a Jundiá. Então a preocupação desse vereador não é em vir aqui e expor o problema. Não, é em prevenir um possível caos, que seja a população ficar sem transporte. Hoje, muitos já estão, mas ainda pode piorar. Por isso, nós precisamos entender e saber. A Litosfera, que é a empresa de lixo, o senhor Lavério, que aqui estava, secretário municipal de Finanças, também expôs que a prefeitura está com uma dívida de quase R$500 milhão. Nós pudemos acompanhar que houve o aumento da tarifa na coleta de lixo, no IPTU de nós mairinquenses, e já começou a ter alguma alteração nas linhas, principalmente na região central. Então nós precisamos, vereadores, entender
acompanhar e fiscalizar de perto a responsabilidade para com o dinheiro público, para que a nossa população não seja penalizada, principalmente com serviços essenciais, que eu acabei de colocar aqui. E para algumas pessoas que estão de fora e dizem por aí que o trabalho de quem cobra... Senhor presidente, eu vou pedir mais 2, 3 minutinhos para finalizar, que já está acabando o tempo. As pessoas que dizem que esse trabalho é politicagem não são pessoas que necessitam de um trabalho essenciais. São cargos politiqueiros que estão de fora. Foi dito nessa tribuna, em veículos de comunicação, sobre um possível grupo de urubus de plantão. Só gostaria aqui de fazer uma análise para os senhores. Os urubus voam, só para finalizar, Por favor. voam em grupo de 3 ou 4, no máximo 5, identificam a carniça, a podridão, vão até o problema e limpam. Esse fica o recado para as pessoas que acham que cobrar o direito da população é politicagem, que acham que há muitos urubus de plantão nas redes sociais e no meio da sociedade. Fica aqui a dica e o alerta. Muito obrigado. Encerro aqui minha fala. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos os vereadores, o público presente, os internautas. Uma boa noite a todos, um bom descanso e uma ótima semana.